O que eu falei para ele, o meu modo de pensar, a gente deve orar, mas tem na palavra também que fala que em casos a gente nem deve orar, né? Mas é muito Exatamente. triste isso. Tem situações que nem orar a gente deve. E Pois é. No livro de Jeremias, fala sobre isso. E Deus fala para Jeremias, não ora por esse povo. Não, imagina a gente receber uma instrução como essa, não ore por esse povo. E aqui já fica um alerta, né? Porque a gente deve orar por todo mundo? Talvez. A gente precisa orar assim, alguém te pediu uma oração. Alguém te pediu qualquer ajuda, uma oração, uma instrução. Antes de você instruir, antes de você orar por aquela pessoa naquele ponto específico que ela está pedindo, vai você para o seu particular com Deus e ore ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu ministre na vida dessa pessoa? Porque senão, é como o provérbio está dizendo aí, o tolo vai desprezar a instrução. Vai desprezar a instrução. E continua patinando. Pode falar, Malília. E aqueles que quer permanecer no erro? É para esse, será que a gente não deve orar? Que a gente alerta, mas quer permanecer, né? Então, a questão, assim, a gente não deve julgar se a gente deve orar ou não pela pessoa, a gente deve ir para o Senhor. Nós temos que ir para o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu ore por essa pessoa? Em quais aspectos o Senhor quer que eu interceda por ela? O que o Senhor quer? Quais são as palavras? Espírito Santo, eu não estou conseguindo orar, ora por mim. Eu não sei o que orar. Porque Romanos vai falar sobre isso. Que o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora ao Pai aquilo que nós não sabemos orar, como orar. Então, se eu não estou sabendo orar por uma pessoa, não sei em que área que eu tenho que orar, qual é o ponto específico que eu tenho que lançar, chama lá, né? Montar a brasa na cabeça dela, pergunta para Deus. Pergunta ao Senhor, porque o Senhor ele vai te direcionar sobre o que você deve orar e se você deve continuar orando. Né? Caso específico de uma situação que aconteceu comigo foi que Deus me falou para não orar mais por uma determinada pessoa a respeito de salvação. Esse era o ponto. O quesito ali era salvação. Mas eu continuo intercedendo pela saúde, eu continuo clamando por misericórdia na vida dela para que ela possa, no mínimo, né, adentrar como nação. Pelo menos, né? Pelo menos. Salvação, porque salvação que a gente entende aqui é o quê? Glorificação. Nós temos esse entendimento, que a salvação reflete a glorificação, mas haverão aqueles que serão salvos e não serão glorificados. Quem são? As nações. Então, eu não podia mais orar, porque naquela época, o meu entendimento era que glorificação e salvação era uma coisa só. Hoje, eu tenho esse entendimento de que são coisas distintas. E aí, então, continuo orando nesse aspecto, porque vai haver uma remissão para aqueles que são nação. Né? Nós vamos herdar as nações da terra. Vamos reger, sacerdotar sobre as nações da terra. Governar sobre essas nações. Então, para isso, a gente pode orar. Tainá? É uma pergunta. Você havia falado que nem todas as pessoas a gente deve orar, né? Eu aprendi no livro da Stormy O'Martin que nós devemos orar até pelo nosso bairro, cidade, estado, país e por um outro país que esteja no nosso coração de orar. Vocês concordam com esse texto? É de um livro que eu li sobre oração. Vocês concordam que a gente deve sim orar pelos bairros, pela cidade, enfim, por todos o que pertence, por exemplo, se eu sou do Ceará, eu tenho que orar pelo Ceará, né? Cidade de Fortaleza, país Brasil, enfim. Vocês concordam? Eu vou repetir aquilo que eu falei, né? Antes de orar por qualquer situação, por qualquer pessoa, por qualquer estado, bairro, cidade, nós vamos pedir direcionamento para o Senhor. Senhor, como é que o Senhor quer que eu ore por essa situação? O Senhor quer que eu ore por essa situação? Se o Senhor quer que eu ore por essa situação, como é que o Senhor quer que eu ore por essa situação? Porque se existem exemplos na Bíblia, e aí eu não estou falando de um livro, eu estou falando da Bíblia, que dizem que tem situações que nós não vamos orar. Que não era nem para o profeta orar. Então, como é que eu vou contra a palavra? Não posso ir contra a palavra. Então, como é que eu tenho que me comportar nessa situação? Eu preciso pedir direcionamento para Deus. Nós aprendemos realmente que devemos orar pelas pessoas, interceder, nós devemos orar pela paz de Jerusalém, está biblicamente escrito aquilo ali. E aí a gente pergunta, mas agora como é que eu vou orar? Qual é o nível dessa oração? Como é que eu vou interceder? Em que momento eu vou interceder? Quais situações, entendeu? Então, tudo isso debaixo das respostas que o próprio Senhor pode nos conceder.
Ele nos direciona, ele que comissiona, ele que direciona, ele que fala, ora por fulano, ora por ciclano. Eu tenho palavras sobre a minha vida, palavras que eu devo orar por nações. E olha, essas orações não me deram nações específicas, não me deram assim, tipo, senhora por tal nação, por tal nação, por tal nação, como nação mundo, nação país. Hoje eu entendo orar pelas nações, eu entendo, assim, as nações que me herdarão a terra.